Marcelo. Como posso falar, né, justamente do Marcelo? Calma aí. Eu tô indo pro vídeo? Ah, tá. É a parte 2 desse vídeo. Tá bom. Saudações, Dux e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor. Para mais esse vídeo, segundo vídeo, falando sobre o documentário Todo Dia é 4 de Novembro, o Fludoc. Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. E bom, eu vou destacar pelo menos 3 pontos que eu acho positivo nesse documentário e 3 pontos negativos desse documentário. Entende? Então, sente no sofá ou na poltrona, deite na cama, relaxe, me escute e entre no meu divã. Bom, eu falei do Marcelo, eu só queria falar antes, detalhar sobre essa questão, que realmente, né, quando veio o Marcelo, a gente falou assim, realmente alguma coisa está mudando. Né, Marcelo, que é jogador nível de Real Madrid, um dos caras gênios com a bola, não é à toa que o próprio Ganso fala que, pô, todo mundo fala que ele é um gênio na bola, um maestro, mas, pô, o Marcelo é muito mais maestro. Mas é isso. Pode ser que seja muita coisa, seja pouca coisa. Mas voltando a falar, o Marcelo, eu vou começar justamente com os pontos negativos para depois falar sobre os pontos positivos. O primeiro ponto negativo justamente disso tudo é que é um documentário que mais parece ser um documentário do Fluminense do que propriamente um documentário do Globo Esporte. Entende? Por quê? Porque eu queria que tivesse algo a mais, sabe? Realmente teve uma pessoa sentando e tudo mais para falar sobre a perspectiva dela e tudo mais, mas isso daí já acontece também no próprio Fluminense. Sabe, quando a gente pede um documentário a nível de Globo, eu peço justamente um documentário que realmente seja grandioso. Só tá na Globoplay. É isso que eu posso destacar negativamente. Se já tá na Globoplay, tem que ser algo maravilhoso, tem que ser algo distinto. Tem que ser algo que realmente motive o cara a querer assinar a Globoplay, pelo menos para aquele mês. Pagar um plano de assinatura mensal somente no mês para assistir e depois ficar feliz. Na minha concepção, faltou um pouquinho a mais. Faltou dar um gostinho a mais nisso tudo. Pareceu muito mais um documentário feito pela Flu TV, que acabou indo parar no Globoplay, do que propriamente dito um documentário do Globoplay que tem uma cara da Flu TV. Então faltou pra mim alguma coisinha ali. Segundo ponto. De fato, o documentário ele tem início, meio e fim nisso tudo. Mas pra mim esse fim tá muito ruim. E o início também tá ruim. É por isso que eu tive necessidade de fazer o primeiro vídeo anterior. Porque realmente, né, faltou justamente algumas coisas. Pô, o craque do campeonato, o Germancano, foi pouco falado. Alguns jogadores importantes, como o Diogo Barbosa, nem sequer entraram nesse documentário. Eu não sei se não foi por conta disso. Diversas vezes, jogadores que eram menos importantes estavam lá. Ou até mesmo jogadores que só entraram somente para fazer um take e ir embora, como o David Braz. Ou seja, faltou muito disso. Eu queria muito saber dos outros jogadores. E eu não tenho essa oportunidade para fazer lá. Talvez eu me disse justamente ali para que cada um falasse um pouco sobre isso. Tentar construir ali depois o meio disso tudo. Botar ali um jogo característico e um cara comentar. Eu teria produzido um pouquinho mais amplo isso. Com mais jogadores. Até o Léo Fernandes, sei lá, o Léo Fernandes é um cara que chegou agora e que, pô, tá vendo isso tudo e tá falando assim, cara, que louco. Eu cheguei aqui nesse ano e já ganhei Libertadores. Eu não sei de quanto tempo eu precisaria para ganhar essa Libertadores. É isso.
Então faltou pra mim justamente esse meio e fim muito bem dedicado de trabalho, com muito mais variações. E é justamente isso, as variações é o terceiro ponto, mas esse segundo ponto de início e fim é justamente esse. Não era pra ter esse fim. O fim era rumo ao Mundial. Eu construiria o vídeo falando assim, beleza, a gente falou sobre Libertadores, mas e o Mundial? E deixar somente a pessoa apreensiva para talvez ter isso, até porque já tá tendo a propaganda. O Fluminense, antes de ter esse documentário, já tá fazendo a propaganda que todo dia é 22 de dezembro, que é o dia da final do Mundial. Ou seja, será que a gente vai ter o 22 de dezembro ou não? E deixar justamente em alerta. E até mesmo do início, novamente, falando sobre Germancano. Não poderia ter falado um pouco sobre ele? Porque ele é o craque do time. Ele foi o cara que realmente conseguiu fazer com que o Fluminense ganhasse a sua primeira Libertadores. Que nem Fred, nem Washington, Coração Valente, conseguiu. Mas o Cano conseguiu. E outra, e o Fred? Porque o Fred não teve uma frase. Não sentou na cadeira. Então olha só quanto problema foi de variação, de início e fim. E justamente desse documentário ser um documentário que parece da Flu TV pro Globoplay. E não do Globoplay sobre a Flu TV. Mas também tudo isso daí não é somente crítica justamente que eu tenho nesse documentário. Eu também tenho favoráveis. E antes de falar sobre esses favoráveis, se inscreva no canal. Faça o triplo C que é curte, comente e compartilhe. Redes sociais na descrição de vídeo, todas as 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Uma das coisas favoráveis justamente desse documentário foi justamente a participação da torcida. De como que a participação da torcida foi importante. Diversas vezes o documentário trazendo o torcedor falando alguma coisa. Mesmo que seja uma coisa completamente inútil para o sistema de documentário, mas foi útil naquele momento. Então eu gostei muito dessa participação da torcida nessa postura. Uma outra coisa importante também foi trazer, e isso daí eu cobraria muito forte se não acontecesse, ia ser um 4-2, que é justamente trazer Mário Bittencourt e Paulo Angione. Dois caras que sempre estão ali no bastidor do documentário. São ali sempre pessoas que não jogam, não estão ali dentro de campo, mas estavam ali justamente nessa participação dessa Libertadores. Então eu gostei muito dessa participação, tanto do Mário quanto do Paulo Angione, nessa função. E por último, mas não tão menos importante, como falei dos bastidores, foram também falando sobre o cara dos bastidores. Mostrando também como que foi os bastidores justamente. Dos caras que preparam a bola, dos caras que preparam a camisa, dos caras que preparam a musiquinha, dos caras que preparam a bebida, dos caras que preparam os cones, dos caras que preparam aquelas paradinhas de treinamento, dos caras que preparam a chuteira, dos caras que preparam tudo. E mostrar a importância deles. Então, dado tudo essa informação, a minha nota para esse documentário é bem negativa. É um 7. E eu vou explicar por quê. Porque é nível Globo. Globo tem que ser no máximo, tem que ser no mínimo 9 para considerar positivo. Ou seja, não passa muito. Passa se fosse em outras empresas. Se lembre que eu dou muito essa parte negativa, muito porque é somente no Globoplay que muita gente não tem acesso. E isso faz com que ele tenha essa nota de 7. Espero que melhore somente para esse todo dia 22 de dezembro, que a gente vai conseguir chegar lá e a gente vai ganhar esse Mundial. Agora pode printar, falando que o torcedor do Fluminense falou que a gente ia ganhar o Mundial. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal,
Faça o roteiro pra você que é curte, comente, compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo. Vi todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores.